Meu Pai, é justamente nas horas difíceis, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos desertos, no fogo, nas tribulações, que nós vemos o quanto necessitamos de Ti. É nas horas mais difíceis que a gente experimenta do Teu poder, que a gente experimenta da fé e da Tua palavra e somos experimentados por ela. E todos nós precisamos disso, todos nós. Que o Senhor nos prepare para, quando enfrentarmos esses momentos, a gente não perder a fé, a gente não sucumbir, a gente não cair, em nome do Senhor Jesus. Todos os que creem, digam amém e graças a Deus. Podem sentar, por favor. Preste atenção, nós vamos falar para você, porque a Bíblia está repleta de comparações que nos fazem entender, pensar nas coisas que nós passamos. Por exemplo, a casa edificada sobre a rocha e a areia. Né? Que a ideia que o Senhor Jesus quer passar é o seguinte: olha, vai vir a tempestade para as duas casas, a que está na rocha e a que está na areia. A diferença é qual vai suportar. Quando vier o vento bater com força, já viu aqueles ventos que sacode o telhado, que faz tremer? Aí vai ver. Aí a pessoa vai ver a importância do fundamento. Né? Do fundamento. Se é rocha ou se é areia. Mas não é só isso. A Bíblia também fala, no mesmo sentido, do deserto. Do deserto. Quando passar pelo deserto, então você vai atravessar o deserto, como Israel, e só 2 conseguiram chegar lá, os que saíram do Egito, ou você vai atravessar o deserto, chegar na terra prometida, ou você vai morrer dentro dele. Como a maioria morreu. Então, não adianta sair do Egito só. Tem que passar pelo deserto. Tem que conseguir chegar na terra prometida. Compreende? Também a Bíblia fala do fogo no mesmo sentido. Que vai vir fogo e fala lá em 1 Coríntios 3. E se você for, espiritualmente falando, de madeira, feno, palha, quer dizer, material frágil, fraco, sem valor, sem muito valor, então, quando vier o fogo vai queimar. Mas se você, quando passar pelo fogo, se você for de ouro, prata ou pedras preciosas, então o fogo vai purificar você e não vai te consumir. Então, são comparações que Deus nos faz, nos mostra na sua palavra, para nos fazer entender o seguinte: você vai passar. Não tem essa de não, comigo vai ser diferente. Com o Senhor Jesus não foi diferente. O Senhor Jesus passou, eu vou colocar, foram várias situações difíceis, mas 2 foram as piores. Que primeiro foi no deserto e depois no Getsemane. E na cruz, né, começou ali no Getsemane, onde ele suou sangue de tamanha agonia que ele estava passando. Então, o Senhor Jesus passou. Você vai passar. Você vai passar. A questão é se você vai conseguir vencer o deserto. Se você vai suportar o fogo. E o fogo vai te purificar. Se você vai
suportar a tempestade, o vento, a enchente, e vai permanecer firme. Então essa é a questão. O que acontece com muitas pessoas na igreja é que ela ora a Deus para não passar por essas coisas. As pessoas não querem passar pelo fogo, pelo deserto, pela tempestade. Ela ora a Deus para isso. Meu Deus, me livra disso. E Ele não vai te livrar disso. O Senhor Jesus orou também. Porque eu até penso que todo mundo, em meio a isso, quer sair logo disso. O Senhor Jesus falou, se for possível, passa de mim esse cálice. Quer dizer, ele pediu ao Pai, se for possível, não deixa eu passar por esse fogo, não deixa eu passar por essa tempestade, por esse deserto aí não. Mas ele se entregou, mas que não seja como eu quero, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Deus mandou um anjo para fortalecê-lo. Então as pessoas normalmente oram para Deus livrá-la de passar pelo mal, pelo fogo. Mas você vai passar. Você vai passar. Como as pessoas, desde de 2002, quando inaugurou a igreja aqui, a igreja sempre vem gente. Hoje nós temos vocês aqui. Em 2022 também tinham outros. 2002 também tinham outros. Há 22 anos atrás tinham outros. Há 20 anos atrás tinham outros. Há 15 anos atrás tinham outros. Cadê? Cadê esses outros? O que aconteceu com eles? Veio o fogo, eles estavam na fé, orando, buscando o Espírito Santo, Jesus é tudo para mim. Se batizaram, tomaram Santa Ceia, se tornaram dizimistas, ofertantes, entregaram sacrifícios no altar, mas quando veio o fogo, caíram, foram queimados. Quando veio o fogo, foram consumidos. Quando veio a enchente, não, a enchente não vai derrubar minha casa, não, estou na rocha, estou na fé. Veio a enchente, perdeu a fé. Quando veio o deserto, quando foi levado para o deserto, não suportou o deserto, quis voltar para o Egito. Voltou para o Egito, voltou para o mundo. Por que isso acontece? Isso acontece porque, entenda uma coisa, a fé acaba. A fé acaba, a fé morre, não está escrito? Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então a fé acaba. Não fala que a fé sem obras é morta? Então a fé morre. A fé pode ser morta. Você pode ter uma fé morta. Você pode ter uma fé morna. Você pode ter uma fé enferma. A Bíblia não fala do enfermo na fé? A Bíblia não fala do fraco na fé? A tua fé pode enfraquecer. Enfraquecer a tal ponto de você não conseguir mais lutar, não conseguir mais buscar Deus, não conseguir mais crer, porque fé é crer. Fé fraca, você começa a duvidar. Você está entendendo? Sim ou não? Então, a fé enfraquece, morre, esfria, acaba. Então, você precisa aprender não só a usar a fé para ser abençoado, não só usar a fé para conquistar, resolver problemas, mas você precisa aprender a sustentar a fé. Você precisa aprender a sustentar a sua fé. Não pense que você é incaível.
Não pense que você é imbatível. Jesus disse, a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Você pode cair na fé. Então, você precisa aprender os fundamentos da fé. Essa cadeira que você está sentado aí, se um pé dela quebrar, o que vai acontecer com você? Você vai cair. Um pé só, não precisa nem dos 4. Caiu, se quebrar os 4, pior ainda. Mas se quebrar um, já vai para o chão. Por quê? Porque os 4 pés da cadeira são os 4 fundamentos dela, que sustenta ela, quem senta nela. E a fé tem 5 fundamentos básicos. 5 fundamentos básicos, que a partir de hoje nós vamos falar aqui desses 5 fundamentos, cada quarta-feira um. Se um deles você não tiver, você não praticar, se um deles você não praticar, sua fé um dia vai morrer. Um dia vai cair. Tão certo como Deus existe. E o primeiro deles é a oração. A oração. Mas não a oração de pedir bênçãos. Não a oração de pedir proteção, milagres. Meu Deus, abençoa minha família. Meu Deus, me cura, me dá saúde, me protege, me guarda, me abençoa, me livra do mal. Isso aí faz parte, mas isso aí não fortalece a fé. Porque você está pedindo bênçãos. É diferente de você orar para beber do Espírito Santo. Uma coisa é você orar pedindo a Deus para te guardar e tal, e outra coisa é você orar para beber, para se fortalecer. Você orar para ser renovado. Você orar para buscar a Deus. Você orar pela sua fé, orar pela sua vida espiritual, orar pela sua salvação, orar para Deus te dar força, orar para Ele não deixar você desanimar, conversar com Deus sobre as suas fraquezas, sobre as tentações que você está sofrendo, conversar com Ele sobre o seu relacionamento com Ele. E por incrível que pareça, há muitas pessoas desinteressadas. Há muitas pessoas desinteressadas nisso. Ela não se preocupa com a sua fé. Há muitos que não se preocupam com a sua fé, não se preocupam com a sua vida espiritual. As suas orações todas são focadas em bênçãos e conquistas. Mas ela não foca, ela não pensa na sua salvação, na sua vida espiritual. Você tem que cuidar da sua vida espiritual como você cuida do seu corpo. Se é que você cuida do seu corpo. E se você cuidar da sua vida espiritual igual cuida do corpo, você que não cuida do corpo, aí está perdido também na vida espiritual. Mas você tem que cuidar da sua vida espiritual como se deveria cuidar do corpo. Você não se alimenta? Você não bebe água? Pois é. Você tem que sustentar a sua alma. Você tem que sustentar a sua fé. Você tem que cuidar da sua fé. E a oração, ela é base da nossa fé. Ela é base da nossa fé. Se você não orar, você vai cair. Quando a gente ora a Deus, a gente recebe paz. Você pode estar na situação que for. Quando você ora a Deus, você recebe. Você ora expressando para Deus o que está acontecendo, você recebe paz. Já é um alívio. Se você estava pensando em desistir, quando você ora,
Você já não pensa mais em desistir. Mas não é aquela oração religiosa, a oração sincera, intensa, de todo o coração. Amém? Você está entendendo? A oração é o que leva a pessoa, por exemplo, ao arrependimento. Ninguém consegue chegar ao batismo nas águas, sem orar. Ninguém. Antes da pessoa se converter, primeiro ela começou a ter uma vida de oração. Ela começou a ter uma vida de oração. Agora, é claro, para você ter uma vida de oração, você tem que querer Deus. Você tem que querer Deus. Querer Deus. Não é querer uma ideia para ganhar dinheiro na igreja. Não é querer buscar Deus para Deus abrir portas para você. Você tem que querer Deus. Quando você quer Deus, você ora. Toda pessoa que quer Deus, ela ora. Como diz aqui no livro de Atos, no capítulo 10, versículo 1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Então, veja as características desse homem. Piedoso, quer dizer, ele não era ímpio, ele era piedoso. E temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, olha só, aprenda isso. A oração tem que ser de contínuo. Assim como nós temos que beber água todo dia, assim como nós temos que nos alimentar todos os dias, tomar banho todo dia. A oração é de contínuo, porque a oração é base. Sem ela, você perde a fé. Ele diz, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha só. Esse homem não era da igreja. Porque antigamente, lá em Israel, a igreja do Senhor Jesus, os judeus não se misturavam com os gentios. E ele era um gentio. Né? Ele era um estrangeiro. Nós somos gentios, né? A não ser que você seja judeu. Você não é judeu, você é gentio. E os judeus, eles não podiam nem entrar na casa de um gentio. Sabia disso? Eles não entravam. Só que esse gentio aí orava. Esse gentio aí orava de contínuo. E era temente a Deus. Que é o que acontece às vezes, o judeu estava lá, tudo certinho nos seus rituais, mas não criam. Esse homem não era judeu, mas era temente a Deus. Mas buscava a Deus. Orava. Não, que é o que acontece hoje. Às vezes a pessoa vem na igreja, mas não ora. Ela vem na igreja, mas ela não é uma pessoa de oração. Ela não busca a Deus. E às vezes tem uma pessoa lá na casa dela, que nem na igreja ela vem, mas ela está orando. Isso não justifica você, então, não vir na igreja para ficar orando em casa também. Mas é o que acontece com muitas pessoas.
Então, veja que por causa das orações dele, Deus mandou um anjo. Por causa das suas orações, Deus manda anjos até você. Deus manda anjos. A gente foi evangelizar. Evangelizar não. Estava na porta da igreja, uma senhora pediu oração pela filha. Aí eu fui lá. Aí a filha dela falou para a gente assim, que ela tinha feito um voto naquela semana, que se Deus quisesse que ela buscasse, viesse para a igreja, que ele mandasse um pastor lá. Olha só. E o pastor que o senhor mandar aqui é na igreja que eu vou. E aí a mãe dela me encontrou aqui, e aí chegamos lá, aí ela falou, tá aqui, ó, o senhor é a resposta da minha oração. Você vê, eu nem conhecia ela, nem sabia de nada, mas ela orou. Ela fez um voto com Deus. E ela veio e foi curada. E ela está bem. Agora, permaneceu ou não, é o que a gente está falando. Né? A questão não é você ter fé. A questão é você permanecer na fé. Ela fez uma oração, Deus respondeu. Agora, se ela quiser permanecer na fé, ela vai ter que orar de contínuo. Você já teve muitas respostas de muitas orações. Mas se você quiser permanecer até o fim, essas orações têm que ser de contínuo. Ela não pode ser assim, de vez em quando dá vontade. Eu não estou sentindo vontade. Não é vontade, é necessidade. É necessidade. Dá vontade de tomar banho no frio? Hã? Dá. Se tiver uma banheira com água quentinha, dá uma vontade de tomar um banho. É ou não é? Mas se tiver só água fria, não dá vontade não. Mas você tem que tomar banho. Então, você tem que orar não por vontade, mas por necessidade. Oh, meu Deus, eu estou aqui. Eu nem queria, mas eu estou aqui porque eu preciso. Eu estou aqui orando, falando com o Senhor, porque eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor, eu preciso de força, preciso do Teu Espírito. Necessidade. Então, o anjo foi enviado a ele por causa das suas orações que subiram a Deus. Aí, versículo 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha só que interessante. Então, a oração dele foi ouvida. O anjo foi lá. E o anjo falou para ele, vai a tal lugar, pega os teus homens aí e manda chamar um homem, sobrenome Pedro. Mandou chamar o pastor. Né? Só que Pedro jamais iria na casa de um gentio. Jamais. Então Jesus teve que aparecer para Pedro, deu uma visão para Pedro. Vamos resumir a história. Lá no versículo 11. E viu o céu aberto, Pedro, né? Viu o céu aberto, que descia a ele um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, está escrito de vermelho nessa Bíblia aqui, que o Senhor Jesus falando com ele, que levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. Olha só. E aconteceu isso por 3 vezes e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando
perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe quem? O Espírito. O Espírito Santo falou com ele: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Olha só, preste atenção. O que a gente falou, né? Judeus não se misturava com gentios. O Senhor Jesus teve que dar para Pedro uma visão, falar com ele. Ó, esses homens estão vindo aí, foi eu que enviei, vai com eles. E Pedro foi. Vamos resumir. Chegou lá na casa deles, diz ali, ó, versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, pregando, né? Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Caiu o Espírito Santo. Preste atenção, você vê. Olha como que não existe batismo com o Espírito Santo sem uma vida de oração. Não existe. Não existe batismo com o Espírito Santo sem uma vida de oração. Você vê que Cornélio, olha, você vai até o final do texto, você vai ver toda a obra que Deus fez na vida dele em resposta a quê? Às suas orações e ao seu temor a Deus e até às esmolas que ele fazia ao povo. Um anjo apareceu para ele, o próprio Senhor Jesus mandou Pedro, o apóstolo, ir na casa dele, pregar a palavra. Só dele pregar, você vê que não oraram não, só de Pedro pregar, igual eu estou pregando aqui agora, o Espírito Santo já veio sobre ele, porque não era falta de quê? De oração, ele orava. Você vê, a questão não é o pastor que prega, fala muito não, é a pessoa que não tem buscado, é a pessoa que não tem buscado. Ele recebeu o batismo com o Espírito Santo na hora da palavra. Não só ele, não, a casa toda. O Espírito Santo veio. E se você começar, não só orar, eu vou falar diferente, vou colocar de forma diferente. Você começar a realmente buscar a Deus, buscar beber do Espírito Santo, você vai encontrar. Mas você tem buscado? Sinceramente. Responda para si próprio. Você tem buscado? Você tem orado para isso? Você tem orado para conhecer Jesus de contínuo? Você tem orado de contínuo para ser batizado com o Espírito Santo? Você tem orado de contínuo para você ter a sua salvação, para manter a sua fé? Porque se você começar a orar, buscar, Deus é justo. Está escrito que Deus não é injusto para ficar esquecido das nossas orações. Está escrito. Deus não é injusto. Como pode a pessoa orar, buscar e não encontrar? Então, caiu o Espírito Santo sobre eles. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se, quer dizer, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Eles ficaram admirados, como é que pode? Poxa, mas eles... Olha só, por quê? Porque o gentio não praticava a lei. O gentio não tinha a lei de Moisés, o gentio não era circuncidado, o gentio, ele nem na igreja iam. Até então, eles não iam na igreja, no templo. Eles não faziam nenhum ritual para Deus, assim, ritual judaico. Então eles ficaram admirados. Como é que pode? Eles não fazem o que nós fazemos e receberam o Espírito Santo. Pois é para mostrar para você que não é pelas obras, é pela fé. E a oração é uma obra da fé, não uma obra da lei. A oração não é uma obra da lei. A oração é uma obra da fé. Então,
Eles ficaram admirados, como pode? Mas esses homens criam, eles já oravam, eles já buscavam, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então, você vê que nem batizados nas águas eles eram. Olha o poder da oração. Não quer dizer que você não precisa se batizar. Eles não se batizaram porque eles não conheciam. E foi por isso que Jesus mandou Pedro lá, para pregar, ensinar, batizar nas águas, e eles receberam o Espírito Santo. Veja como que você precisa do pastor. Veja como você precisa do pastor. Você não depende, mas você precisa do pastor para te ensinar, para te batizar. Alguém tem que te batizar. Sim ou não? Ninguém vai te batizar. Veja como você precisa. E veja como que não há batismo nas águas sem ter uma vida de oração. Então, a oração, a vida de oração é o que leva a pessoa ao batismo nas águas, ao arrependimento, à conversão, à entrega. A vida de oração é o que leva a pessoa a ser batizada com o Espírito Santo. E a vida em oração é o que leva a pessoa a suportar o batismo de fogo. O batismo de fogo. Você só vai suportar o fogo, a tempestade e o deserto se você orar. Se você tiver uma vida de oração. Amém? Vocês estão entendendo? Então, é isso aqui que eu queria mostrar para você. E veja como que eles pediram a Pedro, né? Fica mais alguns dias. Você vê, quando a pessoa é de Deus, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela quer mais. Ela quer mais. Às vezes a pessoa fala, eu sou cheio do Espírito Santo, mas não quer. Para vir na igreja tem que empurrar para orar. Né? Tem que empurrar para buscar. Ela não quer, ela não tem sede. Cuidado para você não perder a sede. Cuidado para você não ter sede só de água. Cuidado para você não se tornar uma pessoa sedenta só de água. E você não ter mais sede de Deus. Porque sem a sede de Deus, você não ora. Sem a sede de Deus, ninguém ora. Você começa a orar quando você começa a querer a Deus. Então, essa vida de oração é o fundamento, é o primeiro fundamento da fé. É o que sustenta a fé. Você ora, sua fé se fortalece. Veja como que a vida dele com Deus cresceu após ou durante as orações dele. Quando você ora, a sua fé vai crescendo, vai ganhando corpo, sua fé vai se fortalecendo, solidificando, vai ficando mais firme, mais forte. Então, busque a Deus na oração. Amém? Busque a Deus na oração. Fique de pé, por gentileza.